Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais uma aula de História comigo. Eu, professor Dalton, sim, eu. Vamos dar continuidade aí ao processo de independência do Brasil. Meus cachorros querem participar da aula hoje. Lembrando, procure um local adequado para estar estudando. Assista o vídeo até o final. Não pule partes do vídeo, sabe? É uma explicação, é uma aula. Assista até o final. E faça suas anotações. Pessoal, o processo de independência do Brasil, ele vai começar em 1821. A gente pode voltar um pouquinho falando lá sobre a Revolução do Porto, onde eles exigiram que Dom João voltasse para Portugal ou ele perderia a sua coroa. O que vai acontecer em 1821? Você tem as cortes portuguesas tentando recolonizar o Brasil. Aí você fala, como assim recolonizar o Brasil? O Brasil foi colônia de Portugal até 1815, a gente pode dizer. Por que até 1815? Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Nesse momento, o Brasil não era mais uma colônia. Ele estaria quase que no mesmo patamar que Portugal. Portugal ainda é uma metrópole nesse ponto, mas o Brasil não tem mais aquela subserviência, ou seja, aquela obediência às regras impostas por Portugal. Essa tentativa de recolonizar o Brasil, ela faz parte do processo lá da Revolução do Porto. Por quê? Ao trazer de volta Dom João para Portugal, eles queriam que o Brasil voltasse a ser aquela colônia lucrativa, que manteria os cofres portugueses sempre cheios. Mas, como houve aquela abertura dos portos, houve o tratado de amizade feito com a Inglaterra, Portugal perdeu muito dinheiro. E o fato do rei ter ficado no Brasil, dos investimentos terem sido feitos no Brasil, Portugal perdeu muito. Por consequência, eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. O que vai acontecer? Tem um detalhe importante nessa história aí. Dom Pedro, ele não voltou para Portugal. Quando Dom João VI, junto com a sua esposa, voltaram para Portugal, Pedro ficou no Brasil. E Pedro tinha já uma relação muito boa com o povo brasileiro. E o povo brasileiro não queria que ele voltasse. Aí entra em janeiro de 1822 o que vai ficar conhecido como o Dia do Fico. O que vai ser o Dia do Fico? A elite brasileira, aquelas pessoas que de fato tinham uma importância, tinham uma relevância econômica, né? Pessoas influentes, elas vão chegar para Dom Pedro e vão pedir que Dom Pedro fique no Brasil e que fique e que lute pelos brasileiros, que ele não renda às chantagens que estavam sendo feitas por Portugal. E por conta disso, ele vai definir que ele vai permanecer no Brasil, ele vai anunciar que vai permanecer no Brasil. E aí tem todo o discurso, se é para o bem e alegria de todos, diga ao povo que fico, né? Se é para o bem e orgulho geral da nação, tem um discurso mó bacana que ele vai fazer para mostrar que ele vai ficar, que ele vai lutar pelo povo brasileiro. Esse dia vai ficar conhecido como Dia do Fico. Aí você tem 9 de janeiro de 1822 sendo uma data extremamente importante. E ele não vai voltar para Portugal, ele vai simplesmente avisar que ele não vai voltar, ele vai ficar. E isso vai gerar um descontentamento por parte de Dom João, que estava em Portugal, e isso vai gerar o conflito, de fato, uma guerra, que não foi bem uma guerra. A independência do Brasil ela não foi tão bonita ou tão conflituosa como foi em outras partes da América. Você vai ter em maio de 1822 o Cumpra-se. O que vai ser o Cumpra-se? Dom João está lá em Portugal e falou assim, pera lá, eu mandei meu filho voltar e ele não voltou? Aplique-se o Cumpra-se, eu dei a ordem, eu sou o rei de Portugal e eu sou o rei do Brasil. Eu quero que esta ordem seja aplicada, ele tem que voltar. Porém, ele já havia decidido, através dessa ideia do Dia do Fico, que ele não voltaria para Portugal. E aí, em junho de 1822, você vai ter a convocação de uma Assembleia Constituinte. Dom Pedro vai chamar várias pessoas importantes aí que faziam parte da política brasileira
para decidir qual vai ser os rumos do país. Eles não queriam voltar para Portugal, ele sabia que o Brasil tinha um potencial muito grande e ele resolveu enfrentar o seu pai. E o que vai acontecer? Novamente, sempre tem esse um mês e pouco que é o lapso da informação saindo do Brasil e indo para Portugal. Não tinha internet na época, gente, não era tão rápido. Você vai ter em agosto de 1822 as tropas portuguesas sendo enviadas para o Brasil, porém elas são consideradas inimigas. E aí agora a gente vai ter um embate entre as tropas portuguesas e as tropas brasileiras. E dentro desse embate, a gente vai ter, por parte de Dom Pedro, a declaração, a proclamação da independência no dia 7 de setembro de 1822. Anote, essa data tem que estar na sua cabeça para o resto da sua vida. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se declarava independente de Portugal. Nós não somos mais uma colônia, nós somos agora um país que deve ser reconhecido por todos. O primeiro a reconhecer a independência do Brasil foi a Inglaterra, até porque a Inglaterra tinha interesses econômicos no Brasil. Portugal não vai aceitar de mão beijada essa independência. Essa independência vai sair caro para o Brasil. Como eu falei para vocês, não houve uma guerra de independência. Nós tivemos alguns conflitos, alguns problemas, mas não foi uma guerra em uma proporção como foi em outras partes da América. Você teve a proclamação que aconteceu às margens do Riacho Ipiranga, ou não. Ela pode ter sido no dia 7, ou não. Professor, mas por que o senhor está falando ou não? Historicamente falando, a gente nunca vai conseguir afirmar com 100% de certeza que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro puxou sua espada e gritou: independência ou morte! Ele pode ter feito isso? Pode. Ele pode não ter feito isso? Também pode. Então a gente define a data, porque historicamente é essa data que é trabalhada, mas existe muito da criação do herói nacional, das figuras que representam o nosso país. Então, da mesma forma que representam Tiradentes como uma barba longa, como se fosse Jesus, também vão representar Dom Pedro como esse herói que salvou o Brasil, né, do jugo português. Mas a gente não tem como dizer 100%. Tanto que você vê aqui essa imagem, né, esse quadro que foi feito da Proclamação da República, você tem de um lado as tropas brasileiras, da outra as tropas portuguesas. Mas aí vamos lá, vai ter um preço essa independência. Em dezembro de 1822, Dom Pedro vai ser coroado, agora sim como imperador do Brasil, Dom Pedro I. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal, mas o Brasil continua tendo uma dependência econômica muito forte com a Inglaterra. A gente vai depender economicamente da Inglaterra até o final da República Velha, que vai ser lá para 1930. Então, durante um longo período, a gente vai falar muito sobre Brasil e Inglaterra. Precisou de dinheiro? Fala com a Inglaterra. Problemas econômicos? Fala com a Inglaterra. Teve guerra? Fala com a Inglaterra. Vamos resolver aqui de outras coisas. Já falou com a Inglaterra? A gente vai ter uma relação muito forte, direta com a Inglaterra, que era uma potência mundial até a Primeira Guerra Mundial, que vocês só vão estudar no ano que vem. Para pagar a nossa independência, o custo. O Brasil vai pagar uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas pela independência. Só que aí tem um problema. Não sei se vocês se lembram, eu falei que quando Dom João voltou para Portugal, ele pegou todo o dinheiro que tinha no Banco do Brasil e levou. Ele não deixou o dinheiro no Brasil. Logo, o Brasil não tinha nada nos seus cofres. O Brasil começa o país zerado. Mas, infelizmente, o Brasil também vai começar com a dívida. Nós vamos ter que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra para pagar a nossa independência a Portugal. Portugal aceita a independência com esse acordo, que o Brasil pagasse essa indenização de 2 milhões de libras esterlinas pela independência. Esse dinheiro, então, vai ser pego emprestado. Vão pegar esse dinheiro emprestado com a Inglaterra e a gente vai ficar com essa dívida externa. Dívida externa que, por sinal, o Brasil só vai conseguir saldar, ou seja, liquidar, tem uns 12 anos mais ou menos. Foi no governo Lula que eles conseguiram saldar essa dívida, que já existia aí há mais de 100 anos, quase 200 anos. Aqui nós temos uma chargezinha, né? Cadê o resto do pessoal? Ninguém se liga muito em horário político, doutor.
É como eu falei, a construção da imagem do herói que a gente não sabe ao certo como foi que aconteceu. Brasil independente, o que mudou de fato? Quase nada. O Brasil continua sendo latifundiário, né? Grandes extensões de terra, plantando café, plantando açúcar, plantando algodão. Vamos viver da agroexportação, ou seja, produzir para vender para outros países. A monocultura, um único produto sendo cultivado, e a escravidão. O Brasil se torna independente, mas não se torna uma república. A monarquia continua sendo o nosso regime de governo. Na prática, o que mudou é que o Brasil deixou de ser colônia, mas, de fato, não tivemos grandes mudanças, né, registradas aí. A gente continua dependendo economicamente da Inglaterra, continuamos com a monarquia, a agricultura como sendo a principal fonte da economia, escravidão, não teve uma mudança visível após a independência. E aí, temos um ponto importante aqui, ó. Sem participação popular no processo de independência. Aliança circunstancial de interesses de Dom Pedro e das elites brasileiras para manter seus privilégios. A independência não foi um processo popular. Pensa comigo, quando a gente falou de América Latina, a gente falou sobre crioulos, falamos sobre escravos, falamos sobre indígenas, pessoas que estavam ali, que queriam a independência. Nesse caso aqui, você tem a elite brasileira, as pessoas que tinham um poder aquisitivo alto, que tinham interesse. Mas o interesse delas é que o Brasil não voltasse a ser colônia para que eles não perdessem o seu posicionamento, os seus privilégios. Não era um interesse em melhorar a economia do país ou melhorar o país. Por isso, essa independência aqui ela vai custar caro para o Brasil, e esse primeiro governo, que vai ser o governo de Dom Pedro I, ele vai ser um governo bem conturbado, cheio de conflitos aí. E aqui uma última imagem fazendo uma piadinha. Aqui diz que o Brasil é agora um país independente. O que isso significa? Em que isso vai mudar a nossa vida? Como eu disse para vocês, no Brasil isso não mudou praticamente nada, mas foi por conta de todo esse contexto de Revolução Francesa, de Napoleão, de fuga, de mudanças no Brasil, de Revolução em Portugal, que o Brasil vai se tornar independente no dia 7 de setembro de 1822. Espero que você tenha gostado, que você tenha feito as suas anotações, e a gente ainda vai continuar falando bastante sobre essa família. Até a próxima!